Bem-vindos ao Enemcast Literário, o podcast feito por alunos para alunos que tem o objetivo de transformar grandes obras literárias em valioso repertório sociocultural para a sua redação. Eu sou a professora Tayane Lima do IFTM e espero que esse nosso projeto de extensão ajude você na sua jornada literária rumo ao sucesso no Enem. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, vestibulandos que irão prestar seu vestibular. Hoje trazeremos algumas dicas para vocês de repertório sociocultural para sua redação no nosso podcast. Iremos falar um pouco sobre a Revolução dos Bichos. E o palanque do nosso podcast de hoje é a Isabelle Alvarenga, a Maria Fernanda Rocha, o Vitor Hugo Gonçalves e eu, Lorenzo Lemasson. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Isabelle Alvarenga e vou dar um resumo do livro da Revolução dos Bichos de George Orwell. Cansados da exploração a que se são submetidos pelos humanos, os animais da Granja do Solar rebelam-se contra seus donos e tomam posse da fazenda, com o objetivo de instituir um sistema cooperativo e igualitário, sob o slogan 4 pernas bom, 2 pernas ruins. Mas não demora muito para que alguns bichos, em particular os mais inteligentes, os porcos, voltem a usufruir de privilégios reinstituídos aos poucos um regime de opressão agora inspirado no lema "Todos os bichos são iguais, mas alguns bichos são mais iguais que outros". A história da insurreição libertária dos animais é reescrita de modo a justificar a nova tirania e os dissidentes desaparecem ou são silenciados à força. Instrumentalizada na época da Guerra Fria como arma anticomunista, a Revolução dos Bichos transcende os marcos históricos da ditadura stalinista que a inspirou e resplandece hoje, passados mais de 60 anos de seu surgimento, como uma das mais extraordinárias fábulas sobre o poder que a literatura já produziu. Agora eu vou passar a fala para Maria Fernanda Rocha. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Maria Fernanda Rocha e agora eu vou falar dois temas que nós trouxemos. O primeiro é os maus tratos animais, consciência e responsabilidade para um mundo mais humano. O outro é as manifestações populares podem mudar os rumos políticos e sociais de uma nação? Bom, no primeiro tema a gente tem a frase "A vida do animal é feita de miséria e escravidão", da página 12 do primeiro parágrafo do livro. A gente pode trazer essa frase como um repertório sociocultural porque ela retrata os maus tratos que os animais da fazenda solar sofrem. Então é interessante a gente estar usando ele como um repertório. Agora eu vou passar a fala para o Vitor Hugo, que vai dar continuidade sobre outra frase também que a gente pode utilizar dentro desse tema. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor Hugo. Vou dar continuidade à fala da Maria Fernanda Rocha. Vou estar citando a segunda frase tirada do livro A Revolução dos Bichos de George Orwell, que é: "Portanto, ao cair da tarde, os animais ainda não haviam comido". Essa frase pode se encaixar como repertório sociocultural, pois os maus tratos retratados na frase mostrando a falta de alimento e qualidade de vida dos animais. Agora eu passo a palavra para o Lorenzo. Então, senhores, retomando a frase, eu sou o Lorenzo e agora vamos falar um pouco sobre o tema 2. O tema 2 nada mais é que as manifestações populares podem mudar os rumos políticos e sociais de uma nação. Também trazemos duas frases dentro desse tema. A frase 1 é: "Em A Revolução dos Bichos, de George Orwell, animais de uma fazenda decidem fazer uma revolução ao perceberem que trabalham exaustivamente, mas têm em troca uma ração miserável". Na verdade, não foi muito uma frase, foi uma reformulação de todo o livro do que aconteceu. Do mesmo jeito que acontece no mundo humano, após anos de sujeição a um governo que cobra muito, mas falta com suas responsabilidades, a população se revolta e manifesta para tentar resolver o problema. Essa foi a frase 1 do tema 2. E agora eu passo a fala para a Isabelle, que vai falar um pouco da frase 2. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Isabelle e na frase 2 do tema 2, na página 12 do primeiro parágrafo tem a frase "Vamos enfrentá-la. Nossas vidas são miseráveis, trabalhosas e curtas". Essa frase ela retrata a insatisfação dos animais e a revolta deles, e a revolta com a sociedade em que eles vivem. Agora eu vou passar a fala para Maria Fernanda Rocha, que falará uma curiosidade sobre o livro A Revolução dos Bichos de George Orwell. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Maria Fernanda Rocha e agora eu vou falar para vocês umas curiosidades
em relação ao livro. Quando ele foi publicado em 1945, ele foi bem rejeitado por vários editores. Bom, a Revolução dos Bichos causou um mal-estar no establishment literário e político da época, porque foi imediatamente percebido como uma sátira feroz da ditadura stalinista, e os soviéticos ainda eram vistos como aliados para a luta contra o nazifascismo. E para agravar ainda mais o desconforto, os líderes do regime totalitário da Granja dos Bichos eram os porcos, então soou como se fosse uma ofensa aos dirigentes russos. E de fato, a analogia era escancarada. Como a gente não identifica nos expurgos, nos assassinatos, nos exílios, a distorção da memória histórica, o que estava ocorrendo na União Soviética, né? Como não vê o Stalin no despótico Napoleão, e que no caso era um dos líderes do livro, né, os porquinhos, e Trotsky no proscrito Bola de Neve, que também era um dos principais líderes em relação ao livro. Bom, e poucos anos depois, a situação ela se inverteu, né? Com o acirramento da Guerra Fria, o Ocidente passou a usar a fábula fábula política, no caso de George Orwell, como uma arma ideológica anticomunista. Que foi uma situação incômoda para o próprio autor, porque ele se professava como socialista e havia lutado como voluntário ao lado dos republicanos na Guerra Civil Espanhola. Agora, hoje em dia, a gente pode ver que, passadas 6 décadas de profundas transformações na face do mundo, essa pequena obra-prima, né, ela resiste intacta como um trabalho de fantasia em torno dos mecanismos do poder, no qual os diversos animais que encarnam as fraquezas humanas, que levam à corrosão dos ideais igualitários e suas transformações de tirania, né? Bom, para finalizar aqui, eu gostaria de agradecer a todos vocês, espero que vocês gostem. E assim chegamos ao fim de mais um episódio inspirador do Enemcast Literário. Mas não posso encerrar este episódio sem expressar a minha gratidão a uma equipe incrível que torna este podcast possível. Um agradecimento a Rafaela Lima, ao Gabriel Martins, a Larissa Elias, ao Pedro Henrique Silva e a Ana Carolina Bessa, e a todos os alunos que se juntaram a nós com suas discussões apaixonadas e insights valiosos. É claro, um agradecimento especial vai para vocês, nossos ouvintes fiéis, que nos inspirou a continuar explorando os tesouros da literatura clássica. É hora de fechar mais um capítulo, mas fiquem atentos, porque mais aventuras literárias estão por vir. Até o próximo episódio do Enemcast Literário. Fiquem bem e continuem a ler e a sonhar através das páginas dos livros. Até breve e um bom Enem a todos vocês.